Paz do Senhor Jesus, estamos com o propósito, de predicar sobre o Sermão do Monte, que são as 9 bem-aventuranças que ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. É uma nova lei que Ele nos deixou para aqueles que são convertidos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que já sabem que são salvos. Amém, queridos? Porque são salvos, querem praticar o Sermão do Monte. Então, aqui nós vamos com a terceira bem-aventurança, que é muito importante, como as duas primeiras que já foi predicado, e nós estamos aprendendo muito sobre cada uma dessas bem-aventuranças, porque este é o estilo do cristão verdadeiro, daquele que tem... que quer priorizar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Ele tem esse desejo, de praticar o Sermão do Monte. Muitos acham que esse Sermão do Monte foi feito para os pastores, os evangelistas, os doutores da lei, os apóstolos, mas não, aqueles que são cristão verdadeiro, aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus e salvos, santos, filhos de Deus, deveriam praticar o Sermão do Monte, porque isso agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas, porque Ele é amoroso, Ele é bom. Deus, Ele sempre está nos livrando de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, de prisão, Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, as vitórias, os milagres, os processos difíceis e as provas que nós estamos passando. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Como nós estamos felizes e agradecidos por tudo, Senhor. Cria em mim e em cada um de nós um espírito reto e puro que agrada ao Senhor. A sua presença e a sua graça nos basta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seja bem-vindo, Jesus, a este lugar. Te honramos, te adoramos e te amamos e te louvamos aqui neste lugar. Queridos, se é a primeira vez que você está entrando neste canal, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e compartilhem esta palavra para que outros possam receber da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar você e a sua família. Vamos então com a terceira bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os ímpios, queridos, trabalham na contramão. Por quê? Eles trabalham para saciar os seus próprios desejos, para fazer as suas próprias vontades. Os ímpios, ele trabalha para saciar o seu físico, para alimentar o seu ego. Eles nunca fazem nada para alimentar o Espírito Santo. É mais, eles não têm o Espírito Santo vivendo dentro deles. Porque só aqueles que é nascido de novo, aqueles que aceitaram a Cristo como seu único Salvador, é que vai ter o Espírito Santo vivendo dentro deles. Então, é por isso que é um estilo de vida do cristão verdadeiro, sempre alimentar o Espírito Santo, com jejum, com oferta, com louvores, com oração, com adoração, com a palavra do Senhor. É dessa forma que nós alimentamos e fortalecemos o Espírito Santo. Mas os ímpios, ele vai de contramão. Eles não sabem o que significa, essa bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque os ímpios buscam a alegria do mundo, a passageira. A alegria, queridos, passageiras aqui no mundo. Nós, os cristãos verdadeiros, os convertidos e salvos, buscamos a felicidade completa, a felicidade eterna, a felicidade duradoura,
que vem de Deus, porque tudo que está no mundo é passageiro e tudo que vem de Deus dura para sempre. É por isso que nós temos que alimentar o Espírito Santo, porque nós somos espírito. Amém? Está escrito, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Muitos abandonaram a sua fé. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, muito mais gente vai abandonar a sua fé e muitos andarão incrédulos. Essa é a verdade, queridos. Enquanto que Deus pede que nós possamos pedir a Ele sempre que aumente a nossa fé, que permaneçam firmes na nossa fé até a volta de Jesus Cristo. Se estão trespassando, né, o que está escrito na palavra de Deus, se mesmo com muitas dores, dificuldades, nós os cristãos permanecemos firmes com a nossa fé. Essa é a diferença dos ímpios. Você acha que essas pessoas, os ímpios, são felizes? Você acha que aqueles que vivem através da felicidade carnal, verdadeiramente eles encontraram a felicidade? Não, queridos. Somente aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, os nascidos de novo e convertidos, é que serão felizes e ditosos e completos e fartos verdadeiramente. Amém? Não os ímpios que serão felizes. Não, porque o dinheiro não compra felicidade, né? Os bens materiais, os prazeres carnais não vão te fazer feliz e nem vai te preencher. São os santos, aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro dele, é que vai ter a alegria da salvação, porque terão aquela alegria transbordante, né, que vem do Espírito Santo. É por isso que os ímpios não poderão ser felizes, completamente felizes, mas nós, os cristãos verdadeiros, poderemos ser felizes, completamente ditosos e completos na felicidade em Cristo Jesus. Aqueles que têm fome e sede de dinheiro pelas coisas materiais e mundanas, eles nunca serão felizes. Eles nunca terão essa felicidade completa. Nunca serão fartos, sempre estarão buscando mais e mais e mais para saciar os seus desejos. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão felizes, serão ditosos, serão completos. Aqui Jesus Cristo está falando do apetite por Deus, de ter fome e sede pela presença de Deus. Jesus Cristo está falando que temos que ter uma boa relação, comunhão e intimidade com Ele, queridos. Jesus Cristo está falando daqueles que buscam a presença dEle em oração, em jejum, em louvor, com ofertas, com sacrifícios espirituais, né, de fidelidade e obediência. Jesus Cristo está falando que esses de fato serão felizes, de fato eles serão fartos, de fato eles serão completos, porque eles têm o Espírito Santo vivendo dentro deles e eles buscam alimentar e fortalecer o Espírito Santo. Eles buscam andar através do reino invisível e do sobrenatural. Eles buscam os santos, os filhos de Deus, buscam priorizar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, priorizar o reino de Deus, a palavra de Deus. Por isso que eles serão fartos e completamente felizes. Assim como temos necessidade de comer, né, porque sentimos fome, o cristão verdadeiro e convertido, ele terá muita fome espiritual, de alimentar e fortalecer o Espírito Santo. É disso que Deus está falando, né? Que esses serão fartos. Bem-aventurados, né, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É disso que Jesus Cristo está falando, daqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro dele
e que alimenta e fortalece o Espírito Santo com sacrifícios espirituais de fidelidade, de obediência, de oração, de jejum, de oferta, de louvores. Quem já está entendendo? É disso que Deus está falando. O que é ter fome e sede de justiça, então? É ter fome pelo Espírito Santo, é ter fome e sede pela presença de Deus, é ter fome pela palavra de Deus. Esses serão saciados, esses serão fartos, completos, ditosos e completamente felizes. Como é que você sabe que você tem fome e sede da justiça? É quando o cristão verdadeiro, ele sempre prioriza a Deus, sempre faz a vontade de Deus. É quando você vê aquele cristão andando no centro da vontade de Deus e obedecendo a Ele em tudo, dando as suas primícias, dando sacrifícios espirituais. É dessa forma que nós sabemos que esse cristão tem sede e fome pela justiça de Deus. Quando ele prioriza o reino de Deus, a palavra de Deus, Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente nesse momento. Receba essa palavra no seu coração. Amém? É aquele que vai evitar tudo aquilo que te impede o seu crescimento espiritual. É aquele que vai renunciar aos seus pecados e tudo que é mal e tudo que é ruim. É aquele que vai crucificar a sua carne, os seus desejos carnais, as suas vontades e seus direitos para viver através da vontade e do direito de Deus. É esses, queridos, que verdadeiramente tem fome e sede de justiça. Então, o Senhor está te dizendo, se converta dos seus pecados, aceitem a Jesus Cristo como seu único Salvador, batizem nas águas, nasçam de novo, queridos, e se convertam e apartem-se dos pecados e tenha o Espírito Santo vivendo dentro de você. É dessa forma que você vai querer praticar o Sermão do Monte, que são as 9 bem-aventuranças, porque você já é salvo, então você tem esse desejo de alimentar o Espírito Santo e fortalecer e praticar o Sermão do Monte, porque isso agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nova lei que Ele nos deixou. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. É aquela pessoa que evita tudo aquilo que desagrada a Deus. É aquela pessoa que evita tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual. É aquela pessoa que se aparta das coisas carnais e do mundo. Amém, queridos? Para priorizar tudo o que é de Deus, porque ele tem fome e sede de justiça. Ele aparta, ele renuncia a amizades tóxicas. Ele renuncia às más práticas, mau ânimo, mau hábito, má dicção, maus pensamentos. Ele se aparta de todos os obstáculos que te impedem que agrada ao Senhor. Então esses são o que Deus está falando, que aparta da aparência de tudo aquilo que é mal. Então, o que é ter sede e fome da justiça de Deus? É quando você prioriza a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Paulo disse a Timóteo: foge da aparência do mal. O que é isso? Evitar o pecado, renunciar às suas más práticas, más atitudes, mau ânimo, mau hábito, má dicção, maus pensamentos. O que é isso? É apartar-se de pessoas tóxicas. É apartar-se, queridos, de tudo aquilo que te atrapalha no seu crescimento espiritual. Evitar tudo aquilo que é mundano e se apartar de todas aquelas pessoas que não gostam de Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, ele deve andar com pessoas de oração, que professa a mesma fé que a sua. O cristão verdadeiro, ele é aquele que congrega na casa de Deus e vive reunidos com os irmãos. Amém, meus amados? Então, o cristão verdadeiro, ele vai escolher a sua companhia, ele vai andar com pessoas de oração, pessoas que professam a mesma fé. Ele vai apartar
de pessoas tóxicas. Quem já está entendendo? Evitar tudo aquilo que Deus já proibiu na Bíblia. O cristão verdadeiro e convertido, ele tem sede e fome da presença de Deus. Ele busca, ele passa tempo na presença de Deus, orando, lendo a palavra do Senhor. Ele ora sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se aparta das coisas naturais para viver através do sobrenatural, através do Espírito Santo, né? Ele anda e vive desintoxicado. Ele vai desintoxicando o Espírito Santo, a sua carne, né? A sua mente, vai renunciando de tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele busca tudo aquilo que edifica a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está falando com muita gente nesse momento. Então, se você tem fome e sede de justiça, é porque você está se disciplinando a sua vida, você está organizando a sua vida para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão verdadeiro é aquele que congrega no templo, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai ofertar, ele vai dizimar, ele vai praticar e ler a palavra do Senhor. É isso, meus queridos, que Jesus Cristo está nos falando, né? Sobre o que é ter sede e fome da justiça de Deus, né? É buscar a presença de Deus, priorizar a Deus, dar as primícias a Deus em primeiro lugar e sobretudo sempre. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela sana, liberta, restaura, transforma a nossa vida por completo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que pratica, ele será transformado, terá sua mente renovada. A oração, ela tem poder, queridos. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Quem ora todos os dias e tem fome e sede da justiça de Deus é os que recebem verdadeiramente as suas bênçãos. Será próspero em todas as áreas da sua vida. Aquele que ora sem cessar, queridos, ele será guardado, livrado, ele receberá seus milagres financeiros, ele será provido de tudo aquilo que ele necessita. Então, o homem, ele tem que buscar a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que eu sei que eu tenho fome e sede da justiça de Deus? É o que eu leio, pratico? Será que o que eu penso, o que eu falo, o que eu estou praticando está agradando a Deus? Como é que eu sei que eu tenho apetite espiritual? É quando eu estou orando, quando eu estou lendo e praticando a palavra. Sempre, todos os dias, dia após dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É quando eu permito que o Espírito Santo cresça dentro de mim e eu vá diminuindo cada vez mais. É dessa forma que eu sei que eu tenho fome e sede da justiça de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Quando oramos, somos alimentados, queridos. A oração, ela santifica. A oração, ela nos mortifica a nossa carne. A oração, ela nos consola. A oração, ela tem poder, ela te enche do Espírito Santo. A oração, ela vence o poder das trevas. A oração atrai a presença de Deus. Então, é muito importante orar sem cessar e viver na presença de Deus, gastar tempo na presença de Deus. A oração, ela vai te colocar em comunhão contínua com Deus. A oração do justo, ela será respondida, porque a oração do justo tem muito efeito. Deus, ele responde a oração daqueles que ora alinhado com a vontade dele. Deus, ele responde a oração que está de acordo com a vontade de Deus. Já não podemos fazer orações mortas, nem repetitivas, nem vãs e nem egoístas. Temos que fazer orações, queridos, eficazes, proféticas, de fé verdadeiramente, orações vivas, em nome do Senhor Jesus Cristo, alinhada com a vontade de Deus. A oração, ela nos fortalece, ela te farta, ela te enche. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Buscai o Senhor e a sua face continuamente, queridos. É isso. A oração, ela faz parte da vida do cristão verdadeiro. É mais.
É um estilo de vida do cristão verdadeiro viver orando sem cessar. Quem tem apetite e fome e sede pela presença de Deus, que é esses que receberão as bênçãos, as vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo, os milagres que você está necessitando. Em Salmo capítulo 26, versículo 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, é o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho alegria, queridos, de ir na casa de Deus, de receber o pão fresco ali, que é a palavra do Senhor, o alimento do Espírito Santo, né? De ouvir a palavra do Senhor. Então nós temos que buscar a casa do Senhor, né? Congregar com os nossos irmãos e receber o pão fresco da oração. O cristão verdadeiro, ele vai ao templo adorar o Senhor. Ele se alimenta da palavra. Ele ora em casa o tempo todo. Devemos ter comunhão, devemos ter uma boa relação com Deus, intimidade com Ele, passar tempo na presença de Deus. Isso é o que agrada a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ter comunhão com os santos e crescer no conhecimento da graça de Deus. Andar com aqueles que oram, com aqueles que professam a mesma fé. Disciplinar, organizar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, andava, querido, sempre orando o tempo todo. Como é que eu sei que eu tenho fome e sede da justiça de Deus? É quando eu passo muito tempo na presença de Deus orando. Não temos que contar os nossos segredos para qualquer um, temos que contar os nossos segredos para Jesus Cristo, que é o que vai resolver todas as nossas causas, os nossos problemas. Saia das rodas dos escarnecedores e dos ímpios. Está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes e afasta, né, de Deus. Então nós temos que buscar aqueles que congregam na casa de Deus, aqueles que professam a mesma fé. Quem a partir de hoje vai priorizar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas? Quem a partir de hoje terá fome e sede da presença de Deus? Quem a partir de hoje vai alimentar o Espírito Santo e fortalecer? Quem dará sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta ao nosso Deus Todo-Poderoso, queridos? São esses que serão fartos, felizes. São esses que herdarão o reino de Deus. São esses que serão abençoados aqui na terra e lá no céu. São esses que serão plenos, ditosos e felizes. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, porque eles serão fartos, serão bem-aventurados, comerão o melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcançarão multidão, como alcançou Moisés, Abraão, cheios do Espírito Santo. A partir de hoje aumenta o seu apetite, a sua fome e a sua sede pela presença de Deus. Busquem a presença de Deus, se convertam, queridos, e você será feliz, ditoso, pleno, completo. Você será próspero, abençoado e receberá suas vitórias aqui na terra e lá no céu, porque você receberá a salvação quando você aceita a Jesus Cristo como seu único Salvador, batiza nas águas e se converte em uma nova criatura em Cristo Jesus e pratica o Sermão do Monte e as 9 bem-aventuranças. É dessa forma, praticando essa nova lei, é que seremos santos, que cada vez vamos ir lavando as nossas vestes, se santificando, dando as nossas primícias a Deus, sacrifícios espirituais e priorizando a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. É dessa forma que seremos completamente felizes, seremos abençoados, plenos, ditosos, completos e fartos, verdadeiramente, quando andamos cheio do Espírito Santo, cheio do caráter de Deus, cheio do poder de Deus e das virtudes de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.